Bom dia, turma, como vocês estão? Professor Luiz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver uma aula de artes, né? E a gente vai falar sobre alguns conceitos de natureza. E primeiro vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de estudos, né? E seu caderno, né? Então vamos lá. Eu coloquei o conceito natureza morta, mas a gente vai falar realmente sobre a natureza, né, num contexto de uma visão filosófica. Então ele diz assim, aqui para nós começarmos. O conceito de estado de natureza é uma abstração teórica que se refere a um momento em que os seres humanos organizavam-se apenas sob as leis da natureza. É um momento anterior ao surgimento de qualquer tipo de organização sócio e do estado civil. Vale ressaltar que essa ideia de anterioridade não se refere a um momento histórico, mas a uma metáfora a um período pré-social dos seres humanos. Uma característica marcante é a ideia de que os indivíduos viveram isoladamente ou organizados em pequenos grupos familiares dedicados à sua estrita sobrevivência. Esses indivíduos pré-sociais seriam plenamente livres, seguindo sua liberdade natural, e iguais, não estando submetidos a construções sociais ou culturais. Diferentes autores propõem diferentes visões sobre como seria o estado de natureza. As três principais concepções remetem à filosofia moderna com Hobbes, Locke e Rousseau. São os três filósofos. Thomas Hobbes, né, por John Michell. Essa pintura aí foi do século XVII. Então, para Thomas Hobbes, né, os seres humanos possuem uma tendência natural à violência. Daí veio essa sua célebre frase, né, que ele diz assim, que o homem é o lobo do homem. É a frase dele mais conhecida. Por conta de seu intelecto, os seres humanos dominam a natureza, mas encontram em outros seres humanos, os seus grandes rivais. Então ele diz assim, que o ser humano ele preda, né, o próprio ser humano, né? Ele se aniquila, ele se mata em busca dos seus ideais, das suas ambições. Então ele diz que o predador natural do ser humano seria o próprio ser humano, né? O próprio homem. Os desejos dos indivíduos em estado de natureza gerariam disputas que poderiam levar à morte de uma das partes do conflito, pela única necessidade de segurança e principalmente por receio de uma morte violenta. Os indivíduos preferem abrir mão de seu direito à liberdade e igualdade dados pela natureza. Sendo assim, celebram um pacto ou contrato social no qual passam a estar submetidos a um governo que possa, através das leis, garantir-lhes uma vida segura. Os seres humanos abandonam o estado de natureza e dão origem ao estado civil por meio de um contrato social. Então ele está falando dos grupos sociais, né? Assim como são conhecidos hoje em dia, né? Que a gente tem que seguir regras, a gente tem que trabalhar para poder sustentar a casa da gente, para poder pagar as contas, energia, luz, comprar roupas, calçados, etc. Então, assim, a gente não precisa matar ninguém, a gente não precisa aniquilar o outro ser humano, né? Assim como eles faziam antigamente, para poder conquistar, né? Os nossos ideais, né? As nossas coisas, os nossos objetivos. E a principal ideia do Thomas Hobbes era exatamente essa, né? Ele falava que mesmo que a gente seguisse padrões sociais, o homem ainda era o lobo do homem, porque o homem ainda se aniquila, o homem ainda se mata, né?
e ele deixa de seguir alguns padrões sociais. A gente sabe que na sociedade tem muita gente que elas vivem fora do sistema, né? Que são essas pessoas que vivem só fora do sistema? São pessoas que não gostam de seguir regras, né? Então essas pessoas, elas atrapalham a sociedade, né? Elas vivem a vida que elas escolheram viver, né? Geralmente são pessoas que vivem na rua, né, em condição de favelas às vezes, ou então vivem da natureza, em um lugar isolado ou algo parecido. Então ele fala assim, que uma característica marcante é a ideia de que os indivíduos viveriam isoladamente ou organizados em pequenos grupos familiares dedicados à sua estrita sobrevivência, né? Isso daqui, para hoje, seria bem adequado, né? Às vezes a gente fica cobrando assim muito das pessoas, achando que a gente tem que tê-las próximas a gente, mas na verdade elas só querem sobreviver, elas só pensam nas pessoas que estão ao redor delas, nas familiares delas, nas pessoas que elas se relacionam, né? E não dão a mínima, né, para o bem-estar do outro indivíduo, do outro ser humano. Então aqui como atividade para vocês eu vou deixar o seguinte: o que você entendeu das teorias de Thomas Hobbes, né? Faça um comentário, né? Você escreve 10 linhazinhas e explica o seu ponto de vista, né? Sobre, pode ser sobre a frase dele, né? Ou pode ser sobre o que ele tinha como visão de sociedade. O conteúdo das nossas aulas vocês podem estar acessando na escolapequenospassos.com.br, né? Siga a gente nas redes sociais. Vocês também têm acesso à nossa agenda eletrônica, onde está as atividades, né, que são passadas nas videoaulas. A gente se vê e até a próxima.